Excelentíssima e Meritíssima Mariana Vargas dos Passos. Podem sentar. Obrigada. De acordo com o artigo 240, lei número 11.106 do Código Penal, declaro iniciados os trabalhos do julgamento da ré Maria Capitolina Santiago, acusada por seu cônjuge, Bento Santiago, de cometer adultério com o melhor amigo do mesmo, o senhor Ezequiel de Souza Escobar. Começaremos com as observações de acusação. Com a palavra, o promotor. Bom dia, excelentíssima juíza e senhores e senhoras presentes nesse tribunal. O senhor Bento ofereceu denúncia contra a senhora Capitu. A acusada está perante esse tribunal por ter cometido adultério contra Bento. No velório de Escobar, impressionante foi a reação de Capitu, que chorava como uma viúva de Escobar, Sancha. Capitu olhava fixamente para Escobar, como se estivesse perdendo a sua própria vida. Dona Glória, mãe de Bentinho, amava Capitu como uma filha, mas com o passar de uns tempos, percebeu que havia algo de errado nela, e por isso decidiu se afastar de Capitu e do neto, que mais tinha semelhanças com um amigo de Bento, Escobar. Capitu era tão manipuladora, que certa vez pôs Bento contra a parede, para decidir entre sua mãe ou ela, e a paixão deixou cego, e ele preferiu Capitu. Muitos já observaram o jeito malicioso de Capitu, e até José Dias afirma que ela olhava para os homens que passavam na rua com um olhar sedutor e maléfico, com segundas intenções. Capitu conseguia se sair bem de situações que comprometiam ela e Bentinho, enrolava quem fosse para disfarçar o que realmente estava acontecendo entre ambos. Isso mostra o quanto ela era dissimulada desde pequena. Imagine agora, depois de crescida. Mas para uma mulher a quem dizem ser dissimulada e manipuladora, qualquer homem no lugar do meu cliente teria ciúmes. E com toda razão, mesmo confiando todo o seu coração. E seria muito estranho, ou até coincidência demais, o olhar de Escobar se parecer com o seu filho, com Bento Santiago, não? E o fato da morte de Escobar, que ainda é um mistério para todos até hoje, seria um meio para mostrar a Bento Santiago que era possível nadar daquele lado? Ou nadar lá foi um peso na consciência e uma forma de extravasar o que sentia? O que vocês me dizem sobre isso? Protesto, meritíssimo. Isso não está em julgamento. Protesto aceito. Sem mais. Agora, a defesa tem a palavra. Pode começar quando estiver preparado. Bom dia, senhores jurados. Bom dia, excelentíssima juiz de direito, doutora Mariana. Afirmo a todos que essa acusação não se passa de um equívoco de Bento Santiago, que desde a infância mostra-se muito ciumento e possessivo. Quando Capitu questiona Bento acerca da sua preferência entre ela e sua mãe, ela queria apenas testar de sinceridade. É claro que ela sabia que escolheria sua mãe, afinal não há como competir com a mão materna. E com isso, ela comprova que Bento não tem opinião própria e, como ela escreve no muro, ele é mentiroso. Capitu era amiga de Escobar, portanto sentiu a morte do amigo. Tinha apenas o objetivo de oferecer consolo à amiga Sancha e acalmá-la. O olhar de Capitu ao defunto transparecia a preocupação com a amiga que se encontrava sozinha com uma filha para criar. Quanto aos supostos olhares entre Capitu e dos rapazes, pode ser justificada pela implicância que José Dias tinha com a mesma e seu pai, Pádua. O próprio confessa ter exagerado em suas acusações, dizendo que elas foram proferidas devido à antipatia que sentia pelo pai de Capitu. O distanciamento de Dona Glória pode ser explicado pela velhice, visto que nessa fase da vida as pessoas não se sentem no direito de incomodar a felicidade dos filhos. E mais, se Ezequiel era realmente filho de Escobar, por que Capitu não simulava semelhança? Ao contrário, ela comentava abertamente o assunto com Bentinho. Em certo momento, Bentinho fala que Ezequiel tinha os olhos de Capitu, porém essa semelhança pode ser explicada por causas naturais, como no caso da mãe de Sancha e Capitu, ou até mesmo pelo costume que o filho tinha de imitar as pessoas. Portanto, senhora juíza e senhores jurados, diante das provas apresentadas neste tribunal, até o fim desse júri, o conselho de sentença ficará convencido de que minha cliente, a senhora Capitu, é inocente. Sem mais, meritíssimo.
Meritíssima, chama a bancada Justina Fernandes Santiago. Como você descreveria a Capitu? Capitu, mas tive esse modo, verdade, costumes, amor à família, não discordo da opinião que José Dias tinha dela. Capitulina era uma dissimulada. E como é a sua relação com Capitu? Bom, mesmo quando o Bentinho foi para o seminário e Capitu não saiu mais de casa, por companhia prima agora lá, ela vive muito incômodo. Porém, a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, né? E como você descreveria Escobar? Ah, Escobar era um entretidíssimo. Tinha olhos de policiais que não escapavam nem nada. Mas esses olhos nunca me agradou. Você acredita que seja possível Capitu ter traído Bentinho? Casualmente, Capitu e Bentinho nunca foram do meu agrado. Nunca tive total confiança naquela rapariga. Sem mais. Senhora Justina, é possível que esse desgosto, essa desconfiança que você sente de Capitu, seja apenas um ciúme que você tem de Bentinho? Não, claro que não, isso é absurdo. Seria então uma certa inveja, como se você achasse no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das suas próprias. Protesto. O advogado está fazendo Poderia me insinuações. explicar então o nervosismo da testemunha? Ordem! Protesto aceito. Sem respeito. Meritíssima, chamo Sancho Gurgel Escobar para comparecer à bancada. Como é a sua relação com o Capitu? Capitu sempre foi minha amiga. Estamos juntas. Deu pra ver que quando caiu doente, ela cuidou da minha pessoa. Mesmo depois de casados, continuamos amigas próximas. Do mesmo modo que nossos esposos. E como era a sua relação com o seu esposo Escobar? Bom, meu marido teve um relacionamento extraconjugal com uma atriz de teatro bailarina, não sei. Mas sempre foi muito discreto. Então Escobar já havia te traído. Sim. E você acha que ele seria capaz de fazer isso novamente com Capitu? Não acho que o Capitu faria isso. Ela era minha amiga. Sempre foi. Sem mais perguntas, Meritíssima. Senhorita Sancha, Escobar se mostrou infiel. E quanto a Capitu? Você sabe de algum envolvimento extraconjugal de Capitu? Não. Então pode-se dizer que Capitu é fiel ao seu marido? Posso dizer que sim. Seria possível Capitu ter sua amiga de infância, ainda mais com o melhor amigo de seu esposo? Bem, Sem mais perguntas. Meritíssima, chamo Bento de Albuquerque Santiago. Aqui chamamos Bentinho para comparecer na bancada. Então, conte a nós a sua história, Bentinho. Quando você começou a suspeitar que a sua mulher estivesse o traindo o seu melhor amigo? Eu reparei que Ezequiel, então meu filho, se parecia muito com o Escobar. Na forma com que voltava a cabeça, o jeito como que mexia as mãos, os pés, o modo como ria. E a maneira como Capitu se portou no velório de Escobar, olhando fixamente, apaixonadamente fixa para o casal, e até deixando escapar algumas lágrimas. Então eu simplesmente soube. Ezequiel e Escobar possuíam alguma semelhança física? No início era só o olhar, mas depois começou as outras feições, facilidade com números, depois a pessoa por completo. Temos aqui, inclusive, Meritíssimo e senhores jurados, uma foto de Escobar e Ezequiel, que eu gostaria de expô-las lado a lado e mostrá-las às senhoras e senhores, para que tirem as suas próprias conclusões quanto à semelhança referida pelo meu livro. Houve mais alguma coisa que fez você se explicar? Tentamos por 2 anos ter um filho, e logo após uma visita que fiz a Escobar, onde me reclamei sobre as nossas falhas tentativas, ele e Capitu começaram a ficar de segredos. De repente, Capitu me parece grave. Isso não pode ser só mera coincidência. Sem mais perguntas. Senhor Bento, certo dia Capitu te disse que tinha uma expressão de Ezequiel muito parecida com a de Escobar, e você concordou. Assim como Capitu possui uma semelhança com a mãe de Sancha.
Ezequiel possui uma semelhança com Escobar. Você chegou a considerar essa ideia? Bem, sempre que eu E olhava... você chegou a pensar no seu intenso ciúme de tudo e de todos? Isso não tem relação com o meu ciúme. Você mesmo disse, e repito, o modo como o capítulo chorou e olhou o cadáver de Escobar em seu enterro, tão fixa, tão apaixonadamente fixa. Ela olhou fixamente e você achou isso errado. Ela não deveria olhá-lo? Ou foi a maneira como ela olhou? Ela deveria olhar dessa maneira apenas para você? Processo. Então você está aqui porque você acha que sua melhor amiga, sua esposa Capitu e seu falecido melhor amigo traíram apenas por uma ideia que passou em sua cabeça e por seu doentio ciúme. O advogado está fazendo de novo. Sem mais perguntas. Chama agora a bancada, a ré Capitolina Pádua Santiago. Então, Capitão, por que o nome do seu filho é o mesmo de Escobar? Foi você quem escolheu. Seria uma homenagem ao verdadeiro pai? Meu marido escolheu esse nome. Na verdade, Bentinho teve a ideia de colocar Escobar como padrinho de Ezequiel. Mas como não foi possível, ele resolveu fazer esta homenagem ao seu amigo. E como você explica a demora para você e Bentinho terem um filho? Foi a vontade de Deus. E me espanta Bentinho, como seminarista, duvidar disso. E quantas semelhanças entre Ezequiel e Escobar? Ezequiel gostava de imitar as pessoas. E com isso, adquiriu alguns gestos de Escobar. Mas quanto às semelhanças físicas, ele nem era tão parecido. Apenas dividia uma expressão no olhar. Não era tão parecido. Sem mais perguntas. Senhora Capitulina, qual seria o motivo da desconfiança de Bentinho? Seu ciúme exagerado. Apenas a causalidade da semelhança. Obrigado, senhor. Sr. Bento de Albuquerque Santiago, o senhor tem algo a declarar? Quando eu estava no seminário, ficava olhando os peraltas da vizinhança passada. E quando já casados, quando eu chegava em casa do teatro, encontrava Capitu e Escobar juntos. Ela me havia me dito que não iria junto comigo, pois estava doente. Ezequiel não divide só uma semelhança no olhar. Ezequiel é igual a Escobar também na facilidade do número, com formas de andar. E quando a Capitu chorou, olhando apaixonadamente fixa para Ezequiel, para Escobar, no dia do enterro, então eu simplesmente soube. Como que vocês queriam que eu me sentisse? Eu tenho Capitu! Eu tenho com ele! Eu tenho! Ordem do tribunal! Senhora Capitolina, tens algo a declarar? Desde pequeno, brinquei com Bentinho. Sempre fui muito próxima a ele. Antes de ir ao seminário, demos nosso primeiro beijo e a partir daí ficamos mais íntimos e logo fizemos a promessa de nos casar. Mas houve um dia que ele sentiu muitos ciúmes quando olhei para um cavalheiro que passava na rua e disse a ele que não teria sentido ficarmos juntos se ele não confiasse em mim. Quanto às semelhanças entre Ezequiel e Escobar, deve ser a maneira com que meu filho gostava de imitar as pessoas. E no velório, chorei por compadecer meu sofrimento de minha amiga Sancha ter perdido seu marido. Isso por acaso é pecado, isso é proibido, haverá culpa nisso. Chorava por amor a ele! Amor a ele! Silêncio todo! Muito bem. A ré pode ficar de pé. Senhores advogados, podem começar a fazer essas alegações finais. Primeiro, o advogado de acusação. Vejam, senhoras e senhores. Bentinho, um homem honrado, romântico, com ideais nobres, dos quais um desses era constituir família e que essa fosse feliz para sempre. Vê o seu sonho sendo destruído aos poucos, na medida em que conhece a fria e impessoal Capitu. Ela traiu aquele que amou tão profundamente, que se dedicou como um marido fiel e incansável na arte matar. Ela traiu de forma tal que apenas o traidor soubesse. E se ele um dia revelasse, ela, como qualquer pequena burguesa que não abre mão da hipocrisia para alcançar os seus objetivos, negaria até o fim. E tem sido assim. Nega com tal dissimulação como seus olhos de cigana oblíqua, que encantam, para depois friamente deixá-los em solidão. Portanto, aqui,
eu peço a vocês que declarem a ré culpada, não apenas por todas as evidências já demonstradas nesse tribunal, mas por dois principais motivos: a infertilidade de Bentinho e a fuga da ré para a Suíça, parecendo assim que ninguém veria a semelhança assustadora que Ezequiel tem com o Escobar. Peço que faça-se justiça ao meu cliente, que tanto já tem sofrido. Agora, o advogado de defesa tem as palavras finais. Vê-se claramente aqui, senhores, um clássico caso de ciúmes. Aliás, o caro senhor Bentinho joga com o ciúme dele com o nosso ao mesmo tempo. Porque o ciúme é o mal da sociedade moderna e todos sabem disso. O senhor Bentinho aproveita-se para usar palavras que nos beliscam lá no fundo, que nos fazem parar e pensar: nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Respondam-me vocês, isso por acaso não é dissimulação, senhores? Esta mulher, senhoras e senhores, amou Bentinho por toda a sua vida. Mesmo depois de ele tê-lo abandonado do outro lado do mundo, com o filho, na Suíça. Defendo aqui a honra e nobreza dessa mulher, pois olhando pelo nosso lado ciumento, nós daríamos toda a razão para Bento, como muitos fazem. Mas colocando-se no lugar de quem é atingido pelo ciúme, eu vejo que o Capitu foi fiel cada segundo de sua vida a Bentinho, o maldito Dom Casmurro. Eu sou Capitu, você é Capitu, já fui Dom Casmurro, você também já foi Dom Casmurro. Já fomos ciumentos como ele, e já sofremos por ter alguém ciumento ao nosso lado, assim como ela sofreu. Portanto, venho aqui pedir que vocês considerem Capitu absolvida dessas absurdas acusações. Por fim, venho pedir que o júri considere os argumentos apresentados pela acusação irreais. Capitu seria incapaz de concretizar o ato de infidelidade contra o marido. Nada do que foi apresentado por Bento coincide a realidade, embasando em conclusões precipitadas, em sua insegurança e seu ciúme doentio, pondo em risco a estabilidade de sua família. Peço ainda que o júri absolva a minha cliente, considerando a tamanha injustiça que seria se essa fosse condenada devido às acusações sem nexo de seu esposo Bento. Obrigado. Por tudo quanto restou comprovado nos autos, cabem a vocês, senhores jurados, decidir. E a pergunta é exatamente essa: a ré Maria Capitolina é culpada? Teremos um breve recesso para que vocês possam tomar a decisão. Ordem. Inocente. Decapita! Ai, não, mas eu preciso de um passo. Por decisão do júri, a ré foi declarada inocente. A ré Maria Capitolina, acusada pelo réu, foi absolvida. Mentirosa! Tese de julgamento!